recarregar as baterias, vai tirar toda a exaustão. Então na segunda ele dorme para corrigir a exaustão. Aí novamente vem, né, o anjo com o alimento. Vem de novo a terapia medicamentosa e o anjo aparece ali e fala para ele. No versículo 7, o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Olha só. O anjo do Senhor estava falando assim: olha, levanta, come. Você já foi recarregado a primeira vez com proteína. Já dormiu segunda vez. Então agora você já está recarregado a bateria. A exaustão já foi embora. Agora come. Porque agora é necessário você ter força para você continuar a caminhar. Tua vida não acabou por aqui não. Olha só, terapia medicamentosa. Tua vida não acabou por aqui não. Continua a andar, continua a prosseguir. Continua a fazer o que você tem que fazer. Olha só, isso o anjo do Senhor falou: come e bebe, porque longa será a tua caminhada. Então nós olhamos que ele comeu e ele se foi. E aquela comida, olha só, medicamentosa, terapia medicamentosa, aquela comida, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, que é o monte de Deus. Querido, já viu uma comida fazer um efeito desse? Você, por a força de uma comida só, de uma alimentação, caminhar 40 dias. Querido, é uma terapia medicamentosa sobrenatural. Olha o que a Bíblia nos fala sobre isso. Algo tremendo. E quando nós olhamos que ele levantou, ele teve força, ele teve ânimo, ele continuou a caminhada, ele já estava com a carga de proteína no seu corpo, ele já estava ali recuperado da sua exaustão, porque a exaustão física, querido, promove também uma depressão, ataca nossas emoções. E ele se levantou e andou por 40 dias, e nós vemos no versículo 9 que Elias andou esse tempo todo, 40 dias, chegou até Horebe ali, o monte de Deus. Ele devia continuar? Sim. Mas sabe o que ele fez? Ele entrou numa caverna e ficou ali. Só que o Senhor aparece para ele e veio o Senhor dizendo: Elias, o que é que tu fazes aí? Olha só. Ele estava, querido, recuperado da proteína, ele estava recuperado da sua exaustão, mas as suas emoções ainda estavam abaladas. E o Senhor falou: Elias, o que é que tu fazes aí? Se eu falei que tem que continuar a andar, tem que continuar a caminhar. E nós olhamos, querido, que isso é tão profundo que quem conhece psicologia e ciências humanas sabe mais do que ninguém que isso é um processo terapêutico. Você que tem uma noção de psicologia ou é formado em psicologia, vocês que conhecem ciências humanas, sabem muito bem que isso é um processo terapêutico. Não estou falando aqui alguma utopia, não estou falando não. Eu estou falando aqui que existe na Bíblia terapia, existe processo terapêutico, existe a terapia medicamentosa. Então, Deus queria que ele falasse quando perguntou: o que é que tu fazes aí dentro da caverna? O Senhor queria que ele falasse através da verbalização que estava acontecendo ainda dentro dele. E olha só que interessante, que no versículo 11 e 12, o Senhor começa a aparecer ali já numa ação espiritual. Teve a primeira terapia medicamentosa, que foi o alimento. Teve a psicoterapia, que é através da verbalização, que quando o Senhor falou para ele ali: o que tu fazes aí dentro da caverna? O Senhor queria que ele falasse o que era que estava acontecendo. E ali ele começou a falar assim: ah, Senhor, tem gente que é assim, acha que só ele passa problema. E ele achava que não estava acontecendo nada do lado de fora. E Deus foi falar para ele: olha, você foi corrigir a visão dele. Você está enxergando dessa forma? Né? Deus começa a falar com Elias. E ele perguntou: o que faz aí dentro, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a aliança e derrubaram os altares, mataram todos os profetas, e só eu fiquei e ainda querem me matar, querem tirar a minha vida. Olha só, ele estava achando que só ele tinha problema. Ele achava que todos os profetas de Israel também estavam mortos.
Ele falou assim, agora só eu fiquei sozinho e ainda vão me matar. Era isso que estava perturbando a vida dele. Era isso que estava acabando com o emocional dele. E Deus queria fazer ali uma terapia, uma psicoterapia. Queria que ele falasse o que estava dentro do coração dele, que estava angustiando, que estava perturbando ele. E ele ali, querido Deus, chama ele novamente. Aí nós vemos o versículo 11 e o versículo 12, já a ação espiritual. E quando Deus viu que através da terapia, da psicoterapia, ele falando que aí sim, o Senhor falou assim, então tá bom. Você já teve a terapia medicamentosa, você já fez a psicoterapia, você falou, colocou para fora o que estava acontecendo, agora eu vou me manifestar na tua vida. Então entra a ação espiritual de Deus sobre o espírito de Elias. Que eu falei, corpo, alma e espírito. Elias foi tratado no seu corpo pelo alimento, foi trabalhado na sua alma quando ele começou a verbalizar, quando ele começou a conversar. E agora era o espírito dele que queria ser fortalecido para ele continuar a ver, a corrigir a visão que não era da maneira que ele estava vendo e enxergando e enfrentando os problemas. Então nós olhamos que Deus fala para ele, sai para fora. Sai da caverna aí, vem para fora. Foi isso que o Senhor estava falando para ele, vem para fora. E o Senhor começou a trabalhar no espírito dele, e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois de um vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz dizendo, o que tu fazes ainda aí? O Senhor falando com Elias, mostrando para ele, e ali ele teve a oportunidade de falar novamente o que estava acontecendo dentro dele, que ele novamente repetiu e falou assim, ó Senhor, mataram todos os profetas de Baal, derrubaram os teus altares, mataram todos os profetas, e só eu estou e ainda querem tirar minha vida. O Senhor ainda falou para ele, olha, continua a caminhar, vai pelo teu caminho, vai pelo deserto de Damasco. Ele falou assim, porque você ainda vai ver o que vai acontecer. Ele falou assim, o Senhor estava ainda mostrando para ele, olha, você está achando que só você está passando problema? Você acha que isso que você está passando é demais? O Senhor falou assim, eu quero te falar que também deixei ficar em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O Senhor estava falando assim, olha rapaz, ainda tem profeta vivo lá em Israel. Não é você que está sozinho, não é você que ainda acha que vai morrer, não. Então ali veio o processo da ação espiritual, o Senhor trabalhando no espírito dele, fortalecendo ele, para ele continuar. Veio a presença de Deus na própria vida de Elias. Então nós olhamos que no versículo 13, na parte final, o Senhor ainda reforça essa pergunta. O que é que tu fazes aí? O que tu está fazendo dentro da caverna? E muitas vezes nós iniciamos um processo de terapia medicamentosa. Quem passa depressão entra pela psicoterapia, corpo e alma. Só, querido, que a ação espiritual é muito peso na nossa vida. A presença de Deus, querido, é o centro de tudo em nós. E ali o profeta, mesmo tendo sido cuidado no corpo e na sua alma, ele precisava ter o espírito fortalecido para poder sair desse quadro de depressão. Então vou encerrar essa live de hoje falando aqui, eu poderia estar trazendo para vocês vários homens e mulheres que passaram por depressão, mas eu trouxe essa parte aqui com uma bagagem muito forte da vida de Elias. Talvez você tenha vivenciado algo parecido como Davi, algo que está te martelando aí a cabeça com uma perseguição, qualquer outra coisa parecida. E ele trouxe a memória daquilo que Deus pode fazer. Ele começou a encher a alma dele de esperança. E uma autoanálise, um autoconhecimento faz a gente voltar ao equilíbrio. Talvez você esteja passando esse processo também, ou sabendo alguém está passando. Às vezes uma verbalização, só a psicoterapia ela funciona. Às vezes você falar com alguém, falar com um psicólogo, ou falar com alguém que você confie, ou mesmo falar para Deus. Que o processo de terapia psicoterápico, a Bíblia nos ensina que na nossa verbalização com Deus, quando a gente fala,
já é o processo de cura. Só a gente falar algo, você já está colocando aquelas emoções negativas para fora. E você já está sendo curado, você já está entrando no processo de cura. Mas se algo ainda está muito severo, se você estiver passando por uma depressão muito severa, ou você conhece alguém dessa forma, quero falar, tem que tratar o corpo, tem que tratar a alma e tem que tratar o espírito. E nós vimos Elias, um homem cheio de fé, um homem cheio de coragem, um homem que